Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. E louvamos a Deus, e vamos louvar sempre, porque este é o dia em que o Senhor o fez. Desta feita nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados, em sua maravilhosa graça e presença. E porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por aqui, uma vez mais, o teu servo, Marcelo, passando por aqui, para deixar a palavra de reflexão, no dia que se chama hoje, esses vídeos de ministrações que ministramos, glória a Deus, para os vossos corações e de todos aqueles que, assim, receberem a santa palavra do Senhor. Nós terminamos o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, Lucas, Marcos e Mateus. Entraremos a partir de agora no único livro histórico do Novo Testamento, escrito inclusive pelo Dr. Lucas. Capítulo 1, por exemplo, é constituído de 26 versículos. Tem a parte introdutória com um título e após vem um subtítulo. Entre o capítulo 14 e o 15 tem um subtítulo que diz: Matias escolhido apóstolo em lugar de Judas. E a parte da introdução, já no título Ascensão de Jesus, é o título da leitura de Atos, capítulo de número 1. Atos, atitudes, atos, comportamento, atos, minúsculas partículas, atos, conhecido como livro do Espírito Santo. As atitudes ou os atos, ou as partículas ou particularidade, glória a Deus, os apóstolos de Cristo, juntamente aqui, quando começou então a igreja crescer em qualidade, em números, em virtude, em tudo, graças a Deus. Mas nós vejamos o que diz a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi arrebatado, ou que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Glória a Deus. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelecera pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Versículo 11 a seguir. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, filho de Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, o irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amado, minha amada, esse prefácio introdutório do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo, ele é ascendido ao céu. Só que antes dele ascender ao céu, observe que a leitura diz que ele passou 40 dias com seus discípulos. Na verdade, ensinando, reforçando, orientando, tudo aquilo que ele já havia dito antes de ele se entregar ao Pai na cruz do Calvário. Depois que ele volta, ele passa mais 40 dias só fortalecendo, juntamente com o fortalecimento, entre outros ensinamentos, doutrinas dos céus de Deus, da Bíblia Sagrada. E uma das tangências que Jesus afirmou para os discípulos foi sobre a promessa do Espírito Santo, e que ele haveria de cumprir não muito depois desses dias ou daqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que os discípulos, com outras mulheres, inclusive a mãe de Jesus, Maria, decide orar, desce do monte de Jerusalém, vai para o cenáculo, para o templo, para uma sinagoga, glória a Deus, e começam a orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles entraram no cenáculo, poderia ser uma sinagoga, amém, poderia ser um templo, amém. Eles poderiam ter feito da casa de algum deles ali um cenáculo, amém, mas permaneceram na oração. Na oração. E a oração foi uma durabilidade de 10 dias, porque Jesus prometeu e Jesus relembrou, antes de ascender aos céus, quando ele passa ali 40 dias ensinando a eles ainda mais umas coisinhas, e fortificando, fortalecendo as que já havia ensinado. Glória a Deus. E o que acontece? Jesus disse para eles: olhem, vocês vão receber poder, vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. E Jesus, dizendo isso, já foi começando a ser ascendido, subido, elevado aos céus. Glória a Deus. As alturas, nas nuvens, as nuvens o recebeu. Jesus já subiu aí, e observe que ele fica com eles 40 dias. Após isso, já vai ser ocultado aos olhos de todos eles nas nuvens. Jesus já sobe aqui, mas ele disse: permaneça em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos com a virtude do Espírito Santo de Deus. Permaneçam em Jerusalém como minhas testemunhas. Aí depois vocês vão para a Judéia, aí depois vocês vão para Samaria, depois vocês vão atingir os confins da terra. Agora, antes de serem selados, antes de receberem a virtude do Espírito Santo, antes de ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, permaneçam em Jerusalém. Jesus disse isso e já vai subir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E estando com os olhos fitos nos céus, isso é os discípulos e aquela multidão. Jesus estava subindo. Eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de brancos, 2 anjos. Glória a Deus, seres angelicais. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu viste. Detalhe, eles vão para o cenáculo. Eles foram para o cenáculo. Eles quem? Olha o discípulo aqui: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, que é filho de Alfeu, Simão Zelote,
Judas, filho de Tiago. Judas Iscariotes não está mais aqui, porque ele foi seguir o seu caminho. E nos versículos a seguir, Matias vai ser nomeado no lugar de Judas. Mas para onde é que eles foram? Para o cenáculo. Jesus subiu, advertiu algumas situações, e eles foram para o cenáculo para orar. E a oração perdurou 10 dias. Com os discípulos estavam outras pessoas. Glória a Deus. No total de número, 500 pessoas aproximadamente. Glória a Deus. 481 com mais 11 discípulos, fechando 500. O que ia substituir Judas Iscariotes nos versículos a seguir, nome Matias, mas até então esses 11. Eles estavam onde? No cenáculo. Eles ouviram a voz de Deus e obedeceram. Eles ouviram a voz do mestre, do Rabi Rabone, do Senhor Jesus Cristo, e foi para o cenáculo. Eles permaneceram em Jerusalém. Eles só vão sair de Jerusalém na estação, no tempo oportuno, e esse tempo era o qual eles já estavam revestidos da virtude do Espírito Santo, já estavam batizados com o Espírito Santo, para ir para a Judéia, para ir para a Samaria e até os confins da terra, como esse evangelho tem atingido todos os 4 cantos da terra, graças a Deus. Agora começou lá atrás, e começou na obediência, no sacrifício, em todas as perseguições possíveis que você possa imaginar, e além daquilo que você possa imaginar, na tangência de perseguição, inclusive pelos governos da época. Queridos, você acha que hoje é diferente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há diferente em alguns pontos, talvez não 100%, mas tem. Ali, os discípulos tinham sede, vontade e desejo de orar. Entre eles que orava 12 horas no dia. Glória a Deus. Entre eles que só viviam ali para a obra de Deus, oravam 12 horas por dia. Aqueles que tinham seus trabalhos seculares, tinham sede e vontade de orar e oravam nas suas horas vagas, e mesmo trabalhando, sempre ligados ao Senhor. Tinha sede. Talvez essa seja a diferença de hoje. Ou 80% ou mais porcentagem, a diferença deles para hoje é essa. Eles tinham vontade de orar e se reuniam para a oração, e não era de costume eles estar só aqui, ali e acolá orando, não. Sempre tinha alguém orando com eles. E o que aconteceu lá, acontece aqui. Você começa com um número expressivo e termina com 10% dessa porcentagem de 5%. Ou às vezes até a obreiros que começa a campanha com X pessoas e termina ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, e eles permaneceram ali, orando 10 dias consecutivos. 500 pessoas, 500 almas. 380 vão embora. Eu não sei se foi embora no primeiro dia, a Bíblia não descreve. Eu não sei se foi no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Eu também não sei se foi X dia no primeiro dia, X dia no segundo dia, X dia no terceiro, e aí vai. Foram embora. Resumindo, só 120 permaneceram do início da campanha até o final, do primeiro dia até o 10º dia. E os que permaneceram ali, nas promessas de Cristo, naquilo que Jesus haveria ensinado e que reforçou ali, naqueles 40 dias que ficaram com eles receberam a virtude do Espírito Santo. Jesus é o agente batizador. O Espírito Santo veio sobre aquelas vidas naquele cenáculo, como um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, aquele cenáculo em que eles estavam reunidos. E de repente todos começaram a falar em outras línguas, repartida como aquele fogo, na conformidade que o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Para que ser batizado com o Espírito Santo? Por que buscar o batismo no Espírito Santo? Por que continuar pedindo renovo após ser batizado com e no Espírito Santo? Porque
Ele te dá coragem para você orar. Ele te dá coragem para você evangelizar. Ele te dá coragem para você discipular e integrar. Ele te dá coragem para você ensinar a palavra de Deus na EBD, no culto de ensinamento nas TIs. Ele te dá coragem para você pregar a sua palavra. Ele te dá coragem para você enfrentar os obstáculos, não fugindo das lutas, mas no meio das lutas, enfrentando as lutas, com Ele em você, e o batismo, a virtude e o poder em você. Coragem. É para encorajar, aleluia, para você não ter medo, não ter temor, não tremer diante de qualquer afronta possível que venha lhe afrontar. É o objetivo, é a tangência de você desejar anelosamente, ansiosamente ser batizado com o Espírito Santo e não ficar só nisso, mas buscar renovo dia após dia, sabe? Lucas capítulo de número 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda potestade maléfica, e nada vos fará dano algum. Para que então ser batizado? Por que orar então para ser batizado? Me lembro-me em uma campanha de 7 dias, Palmira, Bahia, Brasil, de onde eu sou. Louvo a Deus pelo ministério de lá, Igreja Assembleia de Deus, e até hoje tem sido um celeiro de tocadores, de músicos, de compositores, de instrumentistas, de sonoplasta, de pregadores, de profetas, de profetisas, de sacerdotes, sacerdotisa, missionários e missionárias, pastores, evangelistas, presbíteros. Tem sido uma fonte, tem sido um celeiro, tem sido, sabe, glória a Deus, o cenáculo, glória a Deus, de fazer homens e mulheres de Deus. E eu sou de lá, graças a Deus. Uma campanha de 7 dias. Isso eu me lembro, era das 17h18. Passou-se o primeiro dia, nada de ser batizado. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto. Salvo engano, eu fui batizado, ou foi no quinto, ou foi no penúltimo dia da campanha, um desses 2 dias. E eu não desisti. Glória a Deus. E eu, pela misericórdia de Deus, a minha pessoa que você vê, sempre gostou de estar orando. Glória a Deus, pouco, muito, mais ou menos, mas nunca deixei de estar na oração. Glória a Deus. Eu me lembro-me que nesses dias que eu não fui batizado, mas buscando, eu sempre na oração, poderia pegar a minha camisa, ou possivelmente até a calça, no final da oração, se torcesse, saía suor. Misturado com lágrimas, suor misturado com lágrimas. Glória a Deus. E eu não desisti. Aí, como eu disse a você, ou foi no quinto ou foi no 6º dia, a irmã Rosângela, conhecida por Danda, a esposa do homem de Deus, pastor, divulgo Messias, por nome Renivaldo Lisboa, que hoje eles estão residindo aqui em Itabuna, Bahia, no Sarinha, e graças a Deus preside a congregação do Banco Raso. Homens de Deus, casal muito abençoado. Ela chegou em mim, colocou a mão dela aqui nessa posição, eu em pé, em círculo, rodeado da igreja, assim de irmãos. Olha, segurando na mão do outro, sabe? A igreja mais ou menos dá 1h30 dessa aqui do Parque Boa Vista. Rodeado de irmãos, círculo, todo mundo orando. Tempo que todo mundo tinha sede e vontade, não tinha vergonha, nem de pedir o batismo do Espírito Santo, nem de ser batizado, nem de falar língua estranha. E os irmãos aprenderam assim, para ser batizado, e abrir a boca e começar a glorificar a Deus. Ou misturar glória a Deus com aleluia, ou mais aleluia do que glória a Deus, ou mais glória a Deus do que aleluia, enfim, se ligar. Você abrir a boca para chamar a atenção de Deus, solicitando Jesus te batizar com o Espírito Santo. Foi assim que eu fiz. E de repente a irmã Rosângela coloca a mão no meu peito e ela começa a orar. E não vai 3 minutos. Jesus me sela, eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. E eu me lembro muito bem que eu falava 2 sílabas. Glória a Deus. E continuei. Aquela alegria, aquele vapor, Jesus me batizou.
foi confirmado, graças a Deus, por outros irmãos, que sempre é assim, quando alguém é batizado, sempre vem 2, 3 irmãos, de preferência obreiros. Eles inclinam assim os ouvidos deles perto dos lábios, da boca, né? Uma proximidade que eles possam ouvir, para testificar que realmente a pessoa foi batizada. Aconteceu comigo desse jeito. Glória a Deus. Amados, terminou a campanha, fui para casa dando glória a Deus. Antes de chegar em casa, passei na casa do irmão, glória a Deus. E hoje ele é presbítero. E ficamos ali desfrutando daquela alegria, rabiado, contagiado, falando língua estranha ainda, se alegrando com as coisas de Deus. De repente, alguém se levanta em minha direção, aponta para mim e diz para todo mundo ouvir, assim a frase: parece-me que o irmão Marcelo não foi batizado. Ele só fala 2 sílabas. Ou como que ele quis dizer apenas isso? Por essas 2 sílabas aí que ele diz, ele não foi batizado. E aquilo foi como um balde de água fria em cima de mim. Aí você vê a dificuldade que eu enfrentei, já vim enfrentando, para ser batizado com o Espírito Santo, pedindo a Jesus. Em uma campanha, Jesus me batiza, e após batismo, alguém me diz: parece-me que você não foi batizado. Aquilo foi como um balde de água fria, eu não disse nada para ele. E não disse nada para quem estava ali. Mas por dentro, meu Deus, glória a Deus, saí dali triste, cabisbaixo, embora mostrando para eles que eu não fiquei triste nem cabisbaixo, nem para quem disse as palavras a meu respeito. Fui para casa, estava em campanha em casa, 2 da manhã. O Senhor me despertou para orar, eu fui orar. Glória a Deus, orei, e ainda triste, fui dormir, de novo, por volta das 3, 3h30 da manhã. E em sonho Jesus me visita, o Espírito Santo, Deus. E eu começo a falar línguas, não só uma sílaba ou 2, mas línguas repartidas como um queiro de fogo, que eu não ouvi ninguém dizer ainda. E aí eu fui buscando renovo, fui orando, fui pedindo. De 2 sílabas começou a multiplicar, já frases, já palavras em línguas estranhas. Já até louvar no meio do louvor em línguas estranhas, foi me abençoando, me abençoando, me abençoando. E aquilo saiu do meu coração, aquelas palavras que o irmão tinha dito. E estou aqui, firme e forte, na rocha, esperando Jesus voltar e buscando o renovo. Então, meu amado, não se preocupe, obstáculo empecilho, sempre vai levantar alguém. E alguém que vai se levantar não é de fora, é de dentro, que é do teu ministério. E é normal. Normal. Não nada que é normal aqui. Quem matou Caim, quem matou Abel, não foi Caim, seu irmão? Quem perseguiu José, não foram seus irmãos, inclusive seus pais. Quem perseguiu Davi, não foi o rei Saul, aquele que chamou para tangir a harpa, para aliviar ele do espírito que perseguia? Quem perseguiu Davi, não foram alguns que se diziam seus amigos? Não foi os seus irmãos? Não foi? Inclusive seu pai. Era, Marcelo, Jessé nunca perseguiu Davi, não. Vou lhe provar. Quando ele se reúne na mesa, que o profeta Samuel está lá, que pede para apresentar os filhos ali, porque dentre um deles Deus tinha se provido de um rei. Repare se Jessé se lembrou de Davi. Só foi lembrar porque Samuel, profeta, insistiu. Acabou-se todos os mancebos, não tem mais ninguém aqui. De tanto Samuel, profeta, insistir, que ele se lembrou que havia um menor e não disse nem o nome do menor. Aí você fica triste porque alguém lhe persegue dentro da igreja. Aí você fica cabisbaixo, querendo desistir de Cristo, do Evangelho. Eu pensava que os irmãos tinham que dar amor, abraçar, beijar, como Naamã, que foi lá no profeta Eliseu, e ele esperava que Eliseu se levantasse da mesa, da cadeira, da escrivaninha e viesse cá, apalpasse ele e fosse curado. Eliseu disse: epa, negativo. Eliseu nem lá foi, mandou o seu servo, diga a ele,
que vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. É porque algum irmão passa por você e talvez não te cumprimenta com uma paz, não dá nem um bom dia, você vai ficar chateado por isso. Outra vez porque você veio para o culto, preparou, quem sabe, uma palavra, um louvor, alguma coisa, uma oração, e você não teve oportunidade, você vai se revoltar. Eu acho que está na hora de nós ser crentes. Eu acho que está mais do que na hora de nós sermos convertidos em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Eu acho que está mais do que na hora de não só você e eu vir à igreja, mas a igreja caminhar dentro de nós. Eu acho que está mais do que na hora de eu e você não apenas vir para o Evangelho, mas o Evangelho entrar e permanecer dentro de nós. Pense nisso. Pense nisso. Pelo amor de Deus. Louvado seja Deus. 380 vai embora, mas 120 ficou. E é aquilo. Jesus disse que aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é quem vem até o meio, não. Ou que começa. É aquele que vem, que passa pelo meio e chega ao final. É esse. Chegar ao final com Cristo, hein? Ele em Cristo, Cristo nele, ele no Evangelho, o Evangelho nele, ele na igreja, a igreja nele, ele na família, a família nele. Esse requisito aí. Louvado seja Deus. E não desistir da oração. E os levantes? Vai acontecer. Vem cá, quem foi que ele chamou? Foi os levantes ou foi Jesus? Quem foi que lhe chamou? Foi aquele que lhe perseguiu? Está lhe perseguindo? Vai perseguir você? Foi essas coisas ou foi Jesus? Eu não vou naquele culto mais não, porque é isso. Pelo amor de Deus, irmão. Você está para agradar a Deus ou ao homem? Eu não vou mais não, porque não me dá oportunidade. Irmãos, a oportunidade você tem todo dia. Você que não aproveita a oportunidade que chega a você. E se referindo à igreja, congregação, segue. Estou me marcando, estou sem oportunidade. Você já avaliou sua vida? Você é casado, bem casado? Você é solteiro, bem solteiro? E quando você foi ou é casado, foi na lei de Deus e dos homens, avalie isso. Outro requisito, você ora a Deus pedindo oportunidade na igreja? Outro requisito, você chega quem está dirigindo o culto e pede uma oportunidade? Que eu acho que nem deveria. Da minha parte, eu nunca vou pedir. Dei um culto, alguém dirigindo o culto, e eu pedi oportunidade. Nunca. A não ser por motivo de força maior, para anunciar alguma notícia boa ou ruim que tem que ser anunciada naquela hora. A não ser isso. Mas, para mim, está se expressando no testemunho, no louvor, na ministração, no ensinamento, eu pedi a oportunidade para dirigir nunca. Eu peço. Mas se você não pede, não peço direto a Deus. Simples a Deus, em oração. Ou aqui. Sem usar, sem labiar. Amados, são tantos requisitos. Não estou me dando, não estou me chamando, estão me escanteando. Você já fez um autoexame em você? Sua vida, seu testemunho, seu exemplo, seu comportamento, suas atitudes, suas ações, suas obras. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Você já auto-avaliou? É isso. Coloque essa palavra no teu coração. E vamos estar orando. Eles oraram 10 dias. Eu lhe aconselho, olhe para cá. Não pare de orar. Ultrapasse os 10, os 20, os 30, os 31. As estações, os anos, o semestre, trimestre, bimestre, as décadas, os séculos, até que Jesus volte ou até que você vá. Não pare de orar. Forte abraço. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus aí, pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, se houver. Em nome de Jesus.